Boa noite, mulheres. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer pela vida da Lúcia, pela vida da Bárbara, pela vida da Márcia. Vocês são mulheres assim que eu tenho muita admiração, que eu tenho muito amor e que eu tenho muito respeito. E eu fico muito feliz dessa conexão que a gente está tendo aqui nessa lua nova, né? Trazendo assim um paradigma importante para a gente conversar aqui é que a Lua está muito conectada a nós mulheres, porque assim como a Lua, a gente tem fases hormonais ao longo da nossa vida. E eu não estou falando somente desse fluxo menstrual que todas nós tivemos acesso em algum momento, né? Temos aqui pessoas que não menstruam mais, mas temos pessoas que menstruam ainda. Mas o importante é vocês entenderem que o ciclo hormonal, ele vai estar ocorrendo mesmo se a gente menstrue ou não. Então a ideia aqui é a gente entender que assim como a Lua, a vida da mulher também é muito cíclica. Quando a gente é pequenininha, né, a gente tem muita energia, a gente é uma criança que quer descobrir o mundo, tem muita curiosidade. Quando a gente vai crescendo e menstrua pela primeira vez, o nosso corpo começa a mudar, a gente começa a ter acesso a novas descobertas, né? Quando a gente fica jovem, a gente passa a ter descobertas sexuais, a gente começa a entender como o nosso corpo funciona, entender quais são os nossos desejos. E quando a gente fica maduro, a gente passa a ter mais sabedoria para lidar com os problemas da vida, né? Que a vida não é fácil, a gente sabe que a gente tem muitos desafios ao enfrentar essa nossa existência aqui na Terra. Então, primeiramente, eu quero começar saudando essa potência interior, essa energia feminina que cada uma de vocês tem. Eu conheço vocês. A nossa conexão foi feita porque eu acredito que a gente tem muito propósito na vida uma da outra. E eu conheço vocês e não é muito tempo, né? Eu não conheço a minha vida toda vocês, mas o pouco que eu conheço vocês já é muito potente. E eu quero dizer que eu tenho muita admiração e eu peço permissão para vocês pra gente se conectar aqui agora. Coloca a mão no seu peito, no seu coração. E eu vou pedir para você fechar os seus olhos e a gente vai respirar bem fundo, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Se você quiser fechar os olhos, fica à vontade para você se conectar mais com essa energia mais espiritual, mas se quiser ficar de olho aberto também não tem problema. E eu quero que você mentalize agora a temática dessa lunação que a gente está fazendo nascer hoje, que é fé em si mesma, que é acreditar na sua energia, acreditar no seu potencial, acreditar na sua força, reconhecer toda a trajetória de vida que você construiu até aqui. Puxa e solta o ar bem devagar e vai lembrando das alegrias da vida, das adversidades. Vai lembrando da tua história como mulher. Essa mulher que tem força, mas que também tem fragilidade. Essa mulher que venceu muito e essa mulher que ainda tem muitos sonhos a realizar. Eu quero agora que você foque no subtema dessa aula, que é você é o seu maior projeto nessa vida. Quero que você se veja agora como uma obra de arte, que você se veja agora como um espetáculo de mulher que você é, e que você respire fundo 3 vezes em silêncio, se conectando com essa energia de força e de realização. Puxa e solta o ar bem devagar. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez, puxa pelo nariz, solta pela boca. A última e mais profunda, mulheres, puxa pelo nariz e solta pela boca. Muito bem, relaxa o corpo, gira um pouco o ombro. E agora eu vou introduzir essa nossa aula de hoje com a seguinte reflexão para vocês. Márcia, Lúcia, Bárbara, se você fosse hoje o seu próprio projeto, o maior projeto da sua vida, como que você estaria se tratando hoje em dia? A gente pensa nos nossos projetos, né? A gente pode pensar na nossa empresa, a gente pode pensar na nossa família, a gente pode pensar nos nossos filhos, a gente pode pensar em várias coisas que a gente deposita a nossa energia hoje em dia, né? Mas se a gente colocasse em pauta agora e você fosse o seu maior projeto, cuidar de você, da sua pele, da sua alimentação, do seu treino, como que você se trataria hoje se você fosse o seu maior projeto? Quem já for o seu maior projeto aí, pode falar também que a gente recebe com muito respeito isso. Porque eu sei que tem mulheres aqui que já se olham com valor,
que merecem, né? Mas pensa aí comigo, não precisa me responder, mas pensa. Me fala, o que que você acha que seria a sua atitude de tratamento se você fosse o seu maior projeto de vida? Fica aí com essa pergunta, porque no final eu vou perguntar novamente isso pra vocês, tá bom? Agora, gente, pra gente adentrar nesse tema, eu quero explicar pra vocês o conceito central dessa frase de ter fé em si mesmo. Então, a ideia de acreditar em si não é um ponto de ser arrogante. Sabe quando a gente vê aquelas pessoas que se acham muito, aquelas pessoas que são até às vezes prepotentes, né? Não é sobre isso, mas é você ter humildade e compromisso com os seus sonhos. Você, mulher, você é o único projeto que vai estar contigo do início ao final da tua vida. Você é aquela pessoa que vai estar nos momentos tristes, você é aquela pessoa que vai estar nos momentos alegres, naqueles momentos de triunfo, naqueles momentos de depressão. Quem é que estava contigo nesse momento, né? Além de Deus, é claro. A tua presença estava contigo, a tua energia. E investir em você mesma, investir na sua responsabilidade de se cuidar com carinho e com respeito, isso não é egoísmo. Eu quero muito abrir os olhos de vocês hoje para entender que algumas pessoas ao teu redor vão te julgar e vão dizer assim: nossa, a Marcinha tá se cuidando agora, a Marcinha tá indo pra academia todo dia, a cinturinha dela, o abdômen dela, vocês já viram? Nossa, a Marcinha tá agora se priorizando muito, né? Muita gente vai se levantar para falar isso. A Lúcia, vão falar assim: nossa, a Lúcia tá com brilho, né? A Lúcia tá com o cabelo dela loiro, poderoso. Tu viu ela lá no forrozinho domingo, como ela tava radiante? Nossa, ela tá, né? Superficial. Tá loira. A Barbie, né? A Barbie que tá lá na nova academia, fala assim: nossa, agora que a Barbie saiu da Bonnie, tá metida. Agora ela tá se achando. Vão ter pessoas que vão falar isso e vão dizer assim: nossa, que egoísta, nossa, que pessoa superficial. E a ideia aqui, mulheres, é vocês entenderem que vocês não estão sendo egoístas, que vocês não estão sendo egocêntricas, que vocês não estão sendo narcisistas. Pelo contrário, vocês estão tendo o cultivo e o cuidado de se amar, de se olhar com respeito. Então eu quero parabenizar vocês por nessa terça-feira gorda de carnaval, às 9 horas da noite, vocês estarem comigo aqui dialogando sobre vocês serem o maior projeto da vida de vocês. Agora, a gente vai introduzir algumas estratégias ao longo da nossa vida que podem fazer a gente construir isso de forma mais forte. Porque nem sempre a gente vai estar se amando, né? Nem sempre a gente vai estar com autoconfiança. Nem sempre a gente vai estar, sabe, com aquele brilho no olhar, aquela felicidade. Vai ter dias que a gente vai estar mais recolhida, que a gente vai estar mais preocupada, que o trabalho lá na empresa vai ter estressado a gente, sabe? Eu fico vendo a Marcinha, ela faz o atendimento, mas ela também tem que lidar com o marketing, ela também tem que lidar com várias coisas, são muitas responsabilidades. E mesmo assim, né, ela tira um momento para ir lá na academia, para fazer a musculação dela, para proteger o corpo dela. Eu fico vendo também a questão da Lúcia aí na casa dela, tendo que organizar a casa, cuidar dos filhotes, né, do Duck e do Bob. E arrumando lá, cuidando das plantinhas. E mesmo assim, no domingo, ela faz o dia da beleza dela, se produz, fica poderosa, sabe? A Barbie com as responsabilidades dela lá no comércio, e mesmo assim ela tá aqui com a gente nessa reunião, sabe? Então a gente precisa entender que vão ter muitas responsabilidades que vão querer tirar a nossa energia de cuidado sobre a gente, mas a gente precisa se sobressair, não é verdade? E essa fé, mulheres, essa crença em si mesma, ela não é uma ausência de medo. Como assim, Jade, ausência de medo? Porque quando a gente fala de fé, a gente passa a acreditar que a pessoa é impetuosa, né? Que a pessoa é destemida. Não, você tem medo de não conseguir colocar, por exemplo, os boletos em dia. Você tem medo, por exemplo, de não conseguir se exercitar aquela semana, porque nem tudo vai fluir de forma perfeita. Mas a ideia é você entender que você tem fé, que você acredita em si mesmo. É agir mesmo estando com medo, né? A fé não fala que é aquela crença nas coisas que são invisíveis, é você não ver as coisas ainda, mas você já acreditar que aquilo aconteceu no seu coração. Então, ter fé em si mesmo, mulheres, é confiar que você pode aprender e evoluir mesmo com os problemas. É se reconstruir. A gente está nessa lua nova, né, que chama a gente para renovação, para o renascimento, para se reenergizar.
Então, ter fé em si mesmo é isso. É pegar na nossa mão e dizer assim, cara, você vai conseguir, você vai dar conta. É você ter autoconfiança. E autoconfiança, Márcia, Lúcia e Bárbara, ela não é construída assim de forma fácil. Tem que ralar, tem que ter prova diária, tem que ter comprometimento, né? A gente não emagrece da noite pro dia. A gente tem que comer direito, a gente tem que se exercitar, a gente tem que fazer o nosso cardio, a nossa caminhada, não é verdade? Então a gente precisa entender que o desenvolvimento dessa autoconfiança, ela não vai vir de um dia para noite, certo? A confiança, ela não vai nascer pronta. Ela não vai vir no pacotinho bonito, tocar na nossa campainha e vir conectar com a gente. Antes fosse, né? Vocês sabem muito disso. Vocês são mulheres que lutam muito, que são muito batalhadoras, que têm responsabilidades, que assumem compromisso, que têm costa larga mesmo. Vocês fazem acontecer, então vocês sabem disso. Que a confiança de vocês não veio da noite pro dia. Vocês ralaram muito, vocês construíram esse legado de vocês. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui e da gente estar conversando sobre isso. E agora, para a gente já entrar numa parte mais prática, eu quero dar 4 dicas para vocês entenderem como que a gente pode ter fé em si mesma. 4 dicas para você entender que você é o seu maior projeto de vida. Primeira, cumprir pequenos acordos. Sabe, coisas pequenininhas? Vibrar com as coisas pequenas. Sabe, por exemplo, você quer, por exemplo, a Marcinha acorda muito cedo. A Marcinha acorda muito cedo e ela tem esse compromisso diário dela de acordar cedo. Às vezes até o corpo dela já se acostumou com isso. Mas eu tenho certeza que um dia que ela decidir acordar mais tarde, por exemplo, ela não vai se sentir mal por isso, porque ela vai ter planejado esse momento para isso acontecer. Então eu quero que vocês planejem o dia de vocês. Eu quero, por exemplo, que a Lúcia fale bem assim, ó, hoje eu vou tomar 1,5 litro de água. E a meta dela é essa. No final do dia, ela vai ver, será que eu consegui? Será que eu não consegui? E se ela conseguir, o cérebro dela vai vibrar em alegria. Eu quero que a Barbie coloque como meta assim, comprei esse look fitness aqui e eu vou entrar nele. Eu vou fazer ele caber aqui em mim. E aí chegou uma semana, passou e ela conseguiu. Então, o coração dela vai vibrar numa energia boa. Eu quero que vocês façam pequenas metas. Eu quero que vocês entendam que pequenas metas constroem o grande. Então, fazer o seu exercício todo dia, beber água, são pequenos compromissos, pequenas promessas que quando vocês cumprem, vocês constroem um autorrespeito. Então, a primeira dica qual é? Cumprir pequenos acordos. Fazer promessas para si mesmo, promessas pequenas, mas que são importantes, tá bom? O segundo, meninas, para a gente colocar em prática essa autoconfiança, é parar de ficar negociando a versão sabotadora de vocês. Como assim, Jade? Eu tenho uma versão sabotadora? Sim, a gente tem. Sabe quando você tá lá fazendo tudo direitinho na semana? Foi na academia todo dia, se alongou, passou lá o remedinho no seu dodói todo dia, fez lá todo esse autocuidado e aí veio uma ideia assim, ai, nossa, me deu uma vontade de comer uma porcaria, me deu uma vontade de comer uma coisa assim bem calórica. E aí você conversa consigo mesmo falando assim, hoje que vozinha é essa que eu tô fazendo tudo certo aqui agora e essa vozinha tá querendo que eu faça alguma coisa que vai sabotar meu trabalho aqui? Ou então quando você tá fazendo, por exemplo, tudo direitinho lá no seu trabalho, tá tudo fluindo da melhor forma. E aí vem um cliente mal educado e quer estragar teu dia, sabe? E aí você quer explodir com aquele cliente, mas você fala assim, opa, calma. Cliente sempre tem a razão, entre aspas, né? A gente sabe que tem muito cliente desaforado aí, né? Vocês todas já trabalharam com o público aí, vocês sabem muito bem como é que é isso. Então, essa vozinha sabotadora é essa vozinha que quer às vezes te tirar do senso, quer tirar assim do controle. Então, é essa vozinha que você vai parar de dar palco para ela, tá? Então, a segunda dica para você é identificar essa voz que quer te tirar do trilho e fazer ela ir pro lugar dela. Você vai mostrar para ela quem é que manda, tá bom? Pensa aí numa situação do seu dia que aconteceu e quis te tirar aqui, ó, do caminho da retidão, do caminho da justiça. E aí você fala assim, opa, calma aí, querida, não é assim não. Eu sou dona de mim mesmo, eu controlo as coisas por aqui. Terceiro, cuide do seu corpo como prioridade. Nossa, isso parece tão superficial, né, Jade? Cuide do seu corpo. Gente,
O corpo de vocês é templo sagrado. Essa alma de vocês que me encanta, que me deixa assim maravilhada, que compartilha o amor de vocês com o mundo, ela mora aí nesse corpo. Então você precisa honrar esse corpinho gostoso aí. Então, treino regular, alimentação consciente, sono. Sono é importante. Eu sei que vocês têm o cérebro muito ligado, né? Que era dormir e acordar cedo, mas o sono também é reparo. O sono também é cura. E o corpo vai fortalecendo e a mente vai acompanhando isso, porque quando teu corpo tá forte, a tua mente também passa a ficar mais potente. E a última dica, mulheres, pra gente colocar essa autoconfiança pra jogo, pra você ser o seu maior projeto, é reescrever sua narrativa interna. Como assim, Jade? Reescrever a tua história interna. Sabe, a gente às vezes deixa de lado a nossa história, tudo que a gente enfrentou. Cara, eu tenho certeza que vocês têm, assim, perrengues muito dolorosos, né? Que vocês já venceram. Eu quero que você olhe para esse momento não com um olhar de piedade, não com um olhar de pena sobre si mesmo, mas com um olhar de respeito, com um olhar de admiração, porque você venceu aquela situação que quis te dilacerar. Você venceu aquela situação que te derrubou, essa situação que quis te deixar lá embaixo, e você tá aqui hoje. Você tá aqui hoje pra celebrar a sua vida, celebrar a sua história. Então você tem que entender que você é capaz, que você consegue. E quando acontecer alguma coisa que você olha assim e fale assim, caramba, não vou conseguir resolver isso não. Caramba, esse BO é muito pesado. Eu quero que você esqueça a palavra de eu não consigo. Eu quero que você fale assim, eu tô aprendendo e eu vou conseguir. Aconteceu uma coisa muito errada, alguém te distratou, alguém te humilhou, ou as coisas não foram da forma como você planejou, sabe? Não se não se sabote ao dizer que você é burra, que você é idiota, que você é incapaz. Eu quero que você entenda que você está em constante aprendizado, que você está aqui nessa vida e todo dia a dia da gente aprender. Não é porque, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos que já sabe de tudo. Não, todo dia é uma escola pra gente, tá bom? Então, só pra ficar fixado. O primeiro é cumpra pequenos acordos, tá? Faça combinados consigo mesmo e cumpra ele. 2. Pare de ficar negociando com a sua vozinha sabotadora. Diga pra ela quem é que manda. Terceiro, cuide do seu corpo com prioridade, com respeito. E quarto, reescreva a sua história. Reescreva a forma como que você enfrenta os problemas, certo? Depois dessas dicas, agora sim eu quero perguntar para vocês aquela pergunta lá do começo. Lúcia, Márcia, Barbie, se hoje você fosse o seu maior projeto de vida, como que você estaria se tratando? Ou você já é o seu projeto de vida? Só sim ou não? Só sim ou não? Me digam. No projeto de vida, tratar do meu pezinho que está inchado até hoje. Muito bom. É isso mesmo. Ó, isso é uma prioridade. Isso, né? É uma parte do seu corpo e você tá com essa prioridade de cuidar dela. Ó, a Barbie falando aí que ela já é a prioridade de vida dela, o maior projeto dela. E a Marcinha? Agora estou sendo. Arrasou, isso mesmo, gente, isso mesmo. E aí, meninas, depois dessa reflexão, e depois eu quero ouvir mais vocês, que eu vou fazer algumas perguntas, mas só pra gente fechar o vídeo, né, pra gente falar, porque esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora é para as pessoas que não assistiram ao vivo. Inclusive, olá, se você tá me assistindo depois, em outro momento, que bom que você tirou esse momento pra assistir esse vídeo. Eu espero que esse vídeo acrescente na sua vida e que você possa fazer germinar muitas coisas boas ao assistir ele. E pra fechar aqui agora, a gente vai só fazer um processo de aterramento, que é trazer a gente para a realidade, e a gente vai fazer essas palavras de afirmação que estão aí no quadro, tá bom? Então vamos lá, deixa a coluna reta, abre bem teu peitoral, alonga o teu abdômen, coloca a mão agora nas tuas vísceras, na tua barriga, pode ser no teu peito ou então aqui no estômago. E eu quero que você comece a ventilar o seu pulmão. Você vai puxar o ar
E soltar 2 vezes, ó. Puxa o ar, sopra. A última vez, puxa o ar. E agora, se você puder, feche o seu olho. Eu quero que você tome consciência da sua postura, que você sinta as suas mãos no seu abdômen ou no seu peito, que você sinta as suas pernas, que você sinta a sua cabeça em cima do seu tronco, que você tome consciência do seu corpo. Sente a batida do teu coração, sente o teu pulmão respirando. Faz essa respiração bem profunda, puxa e solta o ar bem devagar. E eu quero que você se imagine aí nesse ambiente que você tá, emanando energia. Que essas palavras que você escutou hoje aqui agora, para você se amar, você se priorizar, você não ouvir sua voz sabotadora. Essas palavras estão ecoando, mas não somente em você, mas nesse ambiente que você tá agora. Seja no seu quarto, na sua sala, em qualquer parte que você esteja, essa energia que está em você, ela está invadindo também a sua casa, o ambiente que você está. Porque você é energia e o seu corpo emana tudo isso. Eu quero que você sinta esse ambiente ao seu redor sendo preenchido com muito amor, com muita alegria, com muita leveza. Que esse ambiente seja preenchido com respeito, com admiração. E você se sente segura agora, você se sente acolhida, você se sente respeitada, você se sente presente. E em silêncio agora respira profundamente uma vez para a gente começar a falar as afirmações. Puxa bem profundo. E solta bem devagar, soprando bem devagar. E você vai repetir comigo agora. Eu sou o meu maior compromisso. Vamos lá, fala em voz alta para você preencher esse ambiente. Eu sou o meu maior compromisso. Eu sou o meu maior compromisso. Muito bem. Eu confio na minha capacidade de crescer. Eu confio na minha capacidade de crescer. E a cada momento que você fala, respira fundo, tá bom? Vamos para a terceira afirmação. Eu honro a minha história e construo o meu futuro. Eu honro a minha história e construo o meu futuro. Isso, e respira fundo. A próxima agora. Eu não me abandono. Eu não me abandono. E a última agora, mulheres. Eu sou o meu maior projeto nessa vida. Eu sou o maior projeto nessa vida. E respira fundo 3 vezes em silêncio, mentalizando nessas frases que você acabou de proferir. Puxa e solta o ar bem devagar. E vai se sentindo amada, se sentindo protegida, acolhida e respeitada. Solta a mão devagar de cima do seu peito, de cima da sua barriga. E a mensagem final desse encontro, mulheres, é entender que a fé em si mesmo, ela vai surgir se você trabalhar ela. Ela vai surgir nos dias fáceis, mas ela vai surgir também nos dias ruins. Ela vai nascer quando você decidir não se abandonar. E ela é o seu maior investimento, porque acreditar em si mesmo é um grande projeto. Acreditar em si mesmo é a sua maior responsabilidade e deve ser de hoje em diante o seu maior compromisso, tá bom? Eu saúdo vocês e me despido agora das pessoas que estão assistindo gravado e vou continuar a conversa aqui com a Bárbara, com a Lúcia e com a Márcia. Muito obrigada pela atenção de vocês e que vocês possam vibrar nessa lua nova com muita energia e com muito renascimento. Muito obrigada.